Olá, tudo bem? Gostaria de deixar uma reflexãozinha bem pequenininha. Algo interessante. Não vai mudar muita coisa, mas é interessante. Hoje nós vemos a classificação aí, né? Aqueles que seguem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a nomenclatura é evangélico, né? É crente, é salvo. Mas biblicamente, assim, qual seria a nomenclatura adequada? Isso não muda muita coisa, não vai mudar muita coisa não. Você continua sendo salvo, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você continua sendo alguém que precisa crer para ser um salvo, se ainda não for. Mas assim, só para a gente pensar um pouquinho, né, na palavra de Deus. Todos os assuntos que você quiser elaborar, a palavra de Deus vai te dar sustentação bíblica e verdadeira. Muitas das vezes ela vai dizer para você que você está errado, que esse assunto não condiz, não está certo. E muitas das vezes ela vai te afirmar, falar, não, realmente, esse é o caminho. Então, biblicamente, todos os assuntos você terá respaldo. E nesse que a gente fala aí, chama, né, as pessoas me chamam de crente, me chamam de irmão. Ah, o irmão. Me chamam também de evangélico. Tem um monte de nomenclatura, né? Tem até aqueles evangélicos não praticantes. É aqueles que acham que ser igreja pode ser em casa. Não pode. Todas as vezes que você vai ouvir um ruído da carreta passando, eu vou mostrar ela. Na verdade é um caminhão. Todas as vezes que Jesus vai mencionar a igreja, ele deixa a igreja sempre no coletivo, nunca no individual. Ele vai dizer, primeiramente, ele diz assim, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Significa dizer que a igreja é uma reunião. E não tem como fazer uma reunião de um sozinho. Ah, mas você vai falar, não, mas eu não estou sozinho, eu estou com o Espírito Santo. Eu não estou falando no âmbito espiritual, estou falando no âmbito aqui terreno. A igreja existe e é mais de uma pessoa. Paulo vai dizer sobre membros, né? Jesus vai dizer sobre ser o cabeça do corpo. O corpo ele não é só uma mão. Se você encontrar uma mão pela estrada, você não vai dizer, fulano. Não, eu encontrei a mão de alguém. Então a igreja sempre é mais de um. Você não pode ficar em casa achando que está sendo igreja. Não está. A igreja sempre é coletivo. 2 ou mais. É ser parte da igreja. Mas tá, voltando ao assunto lá do crente, evangélico, o irmão. Biblicamente, como que a gente pode ser tratado? A Bíblia vai trazer aí 2 nomenclaturas, a Bíblia. Né? O próprio Jesus utiliza-se delas. Lá em Antioquia, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Então, cristão é um nome muito usado também no dia de hoje. Eu acho que crente, cristão e evangélico é o mais usado. Irmão vem aí num segundo escalão. Mas assim, cristão não foi estabelecido pelos apóstolos ou por Jesus. Foi estabelecido por pessoas de fora da comunidade cristã, da comunidade de discípulos. Interessante, né? O nome cristão quer dizer assim,
Olha lá o fiotão de Cristo, olha lá o filhotão de Cristo, olha o cristãozinho lá, o filho de Cristo lá. Não deixa de ser legal, né? Ser filhotão de Cristo. Eu prefiro ser um filhotão de Cristo do que não ser. Tá? Então assim, cristão serve. Aí Tiago vai dizer assim, você crê? O diabo também crê. Ele crê e estremece. Então quer dizer, crente, o diabo também é. E olha só, ele conhece bem a palavra. Porque ele levou Jesus a 3 situações utilizando-se da palavra. Então a palavra também você pode usar ela para ter embasamento satânico. O próprio Satanás usou a Bíblia para ter embasamento satânico. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele queria ali? Obediência. E a Bíblia sempre deixou claro que Jesus é o Filho de Deus. Pode ser jogado aqui abaixo desse prédio, dessa montanha. Está escrito que os anjos correrão aqui e te segurarão, não deixar você bater em lugar nenhum. É bíblico. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ele se utilizou disso. Tá vendo aí todos os reinos? Se você me adorar, eu te dou todos esses reinos. É interessante, né? O diabo também é crente. Então, 2 nomenclaturas, cristão e crente. Legal, tudo bíblico. E Jesus vai dizer lá em Mateus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulo. Essa foi uma nomenclatura utilizada por o próprio Jesus. Nomenclatura bíblica e divina. Jesus utilizou-se dela. Fazei discípulos. E o que é ser discípulos? Discípulo é você olhar o mestre, aquele que ensina, e ser igual. Basta ao discípulo ser igual ao mestre. Então seja igual a Jesus, você é um discípulo. Mas assim, a que eu mais gosto, não quer dizer que seja a única correta, não é isso que eu estou querendo dizer. A que eu mais gosto, ela está lá em João 1, verso 12. Evangelho segundo escreveu João, melhor dizendo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Ela diz que quando nós cremos em Jesus, Ele nos dá o direito de se tornarmos filhos de Deus. Oh, que maravilha, hein? Filho de Deus. Essa é a que eu mais gosto. A gente se torna filho de Deus quando crê em Jesus Cristo. Qual que é a sua? Deixa aí no comentário. Qual você mais gosta? Evangélico? Crente? Irmão? Cristão? Discípulo? Filho de Deus? Qual é? Deixa aí no comentário. Vamos aí saber a sua opinião também. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida.